desafio, né? Porque é um tema que não se esgota, é um tema que exige muito da gente, mas é um tema muito prazeroso, é uma discussão que eu gosto muito de fazer. Então, eu trouxe aqui uma reflexão, já se vai conseguir projetar agora. Eu trouxe aqui uma discussão que eu intitulei assim, Formação de Professores de Português, Pontos de Tensão e Caminhos Possíveis. É uma reflexão sobre a formação de professores de português, porque eu trago aqui dados que foram, né, coletados a partir de alunos de letras, mas é uma discussão, na verdade, que vale para as licenciaturas de um modo geral. Né? É uma discussão em defesa das licenciaturas. Então, eu trago alguns pontos de tensão, mas eu trago também, tento trazer também alguns caminhos possíveis para a gente não ficar só apontando os problemas e reclamando, sem, de fato, tentar encontrar algumas saídas. Então, pode passar. Ah, ok, já. Isso aí mesmo. Para orientar a nossa discussão, eu vou começar falando um pouco da formação de professores, né, das concepções que nós temos de formação de professores de português. Vou apontar alguns pontos de tensão, focando especialmente no currículo como espaço de disputa e nos equívocos que a gente encontra ainda na concepção de teoria e de prática, né? Dessa unidade teoria e prática. E vou, na sequência, tentar apontar, como eu disse, alguns caminhos possíveis. Pode passar, já, por favor. Então, em relação à formação de professores, né, é bom destacar que essa formação profissional, ela implica uma contínua interpenetração entre teoria e prática, né, a teoria vinculada aos problemas reais postos pela experiência prática e a ação prática orientada teoricamente. Essa concepção de Libânio é uma concepção que cabe muito bem, né? Libânio sempre cabe nessas discussões. E por que ainda falar da relação teoria e prática? Porque, embora sejamos professores de cursos de licenciatura, nós sentimos ainda que as queixas dos estudantes em relação aos distanciamentos que há entre a universidade e a escola e a teoria prática, essas queixas ainda são muito pertinentes e a gente percebe, né, ainda com mais força quando a gente participa de programas, por exemplo, de formação de professores, que é do que eu vou falar daqui a pouco, e os alunos colocam isso com tanta firmeza e colocam isso como sendo uma necessidade tão grande da gente rever. E falo disso também ainda porque no curso onde eu atuo, nós revisitamos a organização curricular, né? Nós mudamos o currículo do curso recentemente. 2020.1 foi o primeiro semestre em que a gente começou a aplicar, né, essa organização curricular nova. E para nós foi uma dificuldade muito grande tentar achar um currículo que se adequasse a todas as nossas necessidades, sobretudo sendo curso de licenciatura de dupla formação, né, que a gente chama também de licenciatura dupla, é um curso de português e espanhol. Então, encontrar espaço no currículo que atenda a todas as necessidades de formação de um aluno que vai ser professor de português e de espanhol. E encontrar também nesse currículo o espaço para as discussões teóricas e para as discussões práticas, que na verdade deveriam ser teórico-práticas, né? Também é um problema muito grande e a gente discutiu bastante esse respeito. Então, ainda, né, trazendo Freitas, para ressaltar que a temática da profissionalização docente não é uma simples concessão ao espírito do tempo, ou não é apenas mais um modismo no campo da educação brasileira. É uma tendência, né, não só brasileira, é uma tendência mundial de tentar compreender a melhor forma de atuar na educação e de melhorar essas práticas formativas. Então, se a gente for pensar essas questões de formação de professor, ainda em referência, né, especificamente a formação do professor de português, aí a gente vai ter uma preocupação que vai também
para a formação de um profissional precisa estar fundamentado, né, teórico e praticamente, em referenciais que garantam a formação de um profissional que venha a formar um bom leitor, um leitor proficiente, um produtor de textos autônomo, né, um bom falante, um usuário pleno, né, da sua língua. Então, são questões que tornam a discussão sobre formação do professor de português ainda mais necessária. E aí eu trago, pode passar, Jás, por favor, esses pontos de tensão aos quais eu me refiro e começo o currículo. Nós entendemos, né, o currículo como uma questão historicamente configurada, né, o currículo se sedimenta dentro de uma determinada teoria cultural, política, social, escolar. Então, o currículo carrega, né, portanto, valores e pressupostos que a gente precisa decifrar. E vale destacar que o currículo carrega os valores e pressupostos da instituição, né, do curso, da qual o curso faz parte, os valores e pressupostos dos docentes, das formações, das diferentes formações que esses docentes tiveram, né? O currículo precisa também resgatar a experiência dos alunos, o perfil que o curso quer formar. Então, são muitas questões a considerar quando a gente fala de currículo. E aí, Sacristana vem destacar também que ele se constrói no cruzamento dessas várias relações e disputas. Ocorrem nos diferentes campos e sofre influências também de forças concorrentes. Por exemplo, dos documentos oficiais, quando a gente vai pensar no currículo para um curso de formação de professores, qualquer curso, na verdade, mas pensando no curso de formação de professores, a gente precisa atender às normativas, às orientações das diretrizes curriculares nacionais, para atender a carga horária de estágio, atender a disciplinas, né, ou componentes curriculares que são obrigatórios nesses cursos. Nós temos também forças que concorrem em relação às áreas de conhecimento. Então, os professores que têm uma formação mais teórica, que lecionam disciplinas mais teóricas, eles querem garantir o espaço dessas suas disciplinas. Professores que têm também uma formação mais voltada para a questão da prática, né, dessa formação para a docência, precisam desse espaço, especialmente considerando um curso de licenciatura. No nosso caso, novamente, um curso de dupla formação. Então, nós precisamos dar conta da área de linguística e língua portuguesa, da área de ensino, da área de espanhol, da área de Libras, por exemplo, né, que é obrigatória também nas licenciaturas, da área das literaturas. Então, são muitas áreas aí de conhecimento concorrendo, né? E aí a construção curricular de um curso de licenciatura é, no final das contas, uma arena de lutas. Por quê? Porque nós temos essa coisa do currículo como fetiche, né? Como coloca Mastadeu da Silva, né? Essa coisa de algo adorado, algo buscado, né? Algo que se quer ter. E nós temos a eterna luta da licenciatura e do bacharelado, que aí a gente acaba tendo algumas licenciaturas bacharelescas, né? Que são aqueles cursos de formação de professor, mas que acabam tendo uma postura de formação ainda muito mais teórica. Pode passar, Jás, por favor. Um outro ponto de tensão, né, que eu gostaria de destacar e que ainda se relaciona à questão do currículo é a concepção de teoria e de prática, né? E aí, quando a gente vai pensar sobre teoria e prática, que para nós é uma unidade, nós percebemos que ainda há muitos equívocos, né, na universidade, nas licenciaturas. Então, a prática, um desses equívocos, a prática é entendida como uma instância posterior à teoria, como uma culminância, né? Culminância não no sentido de ser o apogeu, de ser o ponto mais alto, mas no sentido de ocorrer no final, para fechar. Como era antigamente aquele modelo da licenciatura em 3+1, do qual a gente vai falar daqui a pouco também. Costuma-se pensar
que existe um campo da teoria que precede a prática e que se mantém suspenso ali, ao seu lado como uma nuvem, pairando ao sabor de suas próprias moções internas, como destaca Thomas Fairchild. E essa perspectiva acaba manifestando a ideia de que o preparo para a docência deve anteceder a própria docência e dar-se no espaço separado, para que apenas em seguida o professor seja autorizado para se arriscar em sala de aula. Ou seja, primeiro eu preparo o professor teoricamente, trago algumas reflexões sobre a prática e só em seguida esse licenciando, esse professor em formação, adentraria as escolas, né, para de fato vivenciar a realidade das escolas. E aí pode passar